E eu estou falando bastante de igreja porque o nosso tema de hoje vamos falar hoje sobre a igreja. Tá? Se eu tivesse que dar um título para a mensagem de hoje, o irmão me perguntou, e qual é o título? Eu não tinha nem título. Mas se eu tivesse que dar um título para a mensagem de hoje, seria E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Vocês já vão abrir a Bíblia de vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. O texto é bem conhecido, muito conhecido mesmo. E desde quando eu estudei um pouquinho sobre essa mensagem pela primeira vez, me chamou muito a atenção algumas coisas, e uma delas é o que eu quero falar para vocês nesta manhã, tá bom? Chegando Jesus à região de Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem os outros disse que o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou alguns profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Muito bem. Hades é uma palavra grega que a gente tem como inferno aqui. Hades significa lugar dos mortos, de habitação dos mortos, né? Ou Hades no grego é equivalente ao Sheol no hebraico, que é a mesma coisa de cemitério ou sepultura. Lugar dos pés juntos, como diz o povo aqui no Nordeste, né? Esse texto é bem interessante. O contexto, você sabe que Pedro era o cara falador, né? Pedro não tinha esse negócio com ele, não. Jesus fazia uma pergunta, tinha 20 mil pessoas, Pedro ia lá na frente e respondia. Então Pedro era o cara o falador, e às vezes ele metia os pés pelas mãos, atropelava as palavras, falava umas coisas, uma hora Jesus elogiava, outra hora falava, sai de mim, Satanás. Era um negócio tremendo. Pedro era o cara assim. E veio a se tornar o grande Pedro, né? Um dos líderes da igreja de Deus. Mas esse texto é bem emblemático. Jesus estava em Cesareia de Filipe e, de repente, diante da situação, Jesus já estava bastante conhecido, ele começa a perguntar às pessoas quem as pessoas diziam que ele é, e ele resolve fazer essa pergunta para os discípulos. Mas ele não pergunta de imediato aos discípulos quem os discípulos achavam que ele era. Então ele chega para os discípulos e pergunta: vocês que andam por aí, que ouvem as pessoas, o que as pessoas aí fora estão falando de mim? O que eles dizem? Quem eles dizem que eu sou? Ah, Jesus. Ah, eles falam que o senhor é quem? Jeremias. Jeremias é o chorão, né? Então, quem eu sou? Eu sou Jeremias. E os outros falam, e quem os outros falam que eu sou? O senhor é Jeremias, o senhor fala também que o senhor quem mais? O senhor é, quem mais? Quem mais? Ou algum dos profetas. Vem como é que as pessoas viam Jesus? Não é como outra pessoa, mas seria uma honra, humanamente falando, ser comparado a quem? A Elias. A João Batista, de quem Jesus disse que nascido de mulher não tinha um igual a ele. A Moisés, que era para os judeus o maior dos profetas. E Moisés era o maior dos profetas do Antigo Testamento. Eu tenho vontade danada de conhecer Moisés. Mas seria uma honra muito grande. Então, eles falaram com Jesus acreditando o seguinte: ó Jesus, o senhor está bem na fita aí, viu? O senhor está bem, o senhor está sendo comparado a quem? Aos maiores profetas. Elias subiu para o céu, viu, gente? Enoque também. Moisés também. Então o senhor está bem, Jesus. Mas Jesus olhou para aqueles discípulos e disse para eles assim, ó, tá certo. Isso é o que os outros aí fora estão dizendo, mas eu quero saber agora. E para vocês?
quem eu sou. Aí, nosso amigo Pedro, que gostava muito de falar, ele avança no meio dos outros discípulos e diz: ô Jesus, eu vou acabar logo com essa história aqui. Deixa ele falar quem é o Senhor. Tu és o Cristo. Essa palavra Cristo quer dizer ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Rapaz, isso é para a gente arrepiar. Porque eu vou dizer para você, não foi Pedro quem falou aquelas palavras de si mesmo. Não. E Jesus disse: ô Pedro, parabéns por ter falado isso, mas eu quero dizer para você que não foi você que falou isso aí, não. Foi o Espírito Santo que colocou isso na sua cabeça para você falar. E eu vou dizer uma coisa para você. Tu és Pedro, e sobre esta pedra aqui, eu edificarei. Você sabe a diferença, né? O nome não era Pedro do discípulo, o nome dele era Simão. Mas Jesus colocou o nome dele de Cefas. E Cefas não quer dizer rocha, pedra grande. Cefas é um pedregulho, uma pedrinha pequena. Um seixo. Tu és pedrinha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Como é que a gente sabe que Jesus não estava falando de Pedro, que sobre Pedro ele edificaria a igreja? Muito simples. Muito simples. Se a gente voltar em Daniel, vamos ver que no episódio da estátua de Nabucodonosor, quando passam aqueles 4 reinos, o que acontece? Desce uma pedra, mas não era pedra de seixo, pedrinha, que pedrinha não ia derrubar a estátua. Desce do céu uma rocha que derruba a estátua. E a rocha era Cristo, chamada também no Novo Testamento de a pedra angular. Por isso a gente sabe que tu és Pedro, e sobre esta declaração que você fez, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Mas o que me interessa mais hoje aqui é essa última parte. Eu irei edificar a minha igreja, mas ela não é igreja que abre em uma semana, daqui um mês não entra ninguém e vai fechar. Não. Eu vou edificar a minha igreja e essa igreja não será fechada ainda que o inferno venha contra ela. Inferno, cemitério, ainda que a força da morte, do inferno, da sepultura, venha tentar matar os meus discípulos e me matar, não vai cair a minha igreja. A declaração da pessoa de Cristo. A declaração de que Cristo foi o fundador da igreja e não Pedro. Aliás, sobre isso tem um negócio interessante, eu andei estudando sobre isso. Pedro foi o primeiro papa, nem isso Pedro foi. Nem papa Pedro foi. Não é? Mas, gente, a declaração da pessoa de Cristo é a certeza da edificação da igreja. E quando Jesus disse essas palavras, ele não estava no território de Israel. Você sabia disso? Estava num território, podemos dizer, grego. Cesareia de Filipe. Um território dominado por Roma que não pertencia a Israel. Um território gentil. Aquela era uma região extremamente pagã. E adoravam, ainda no tempo de Jesus, a Baal. Baal, o deus da fertilidade. Baal, para eles, lá no passado, o deus Sol. Baal, o deus da chuva. Baal era tudo. Baal era o deus dos deuses. Na mitologia, não grega, mas na mitologia passada, os fenícios, os sidônios e fenícios tinham Baal como o deus tudo, o deus total. Era o deus mais poderoso. Um Deus que influenciou negativamente até mesmo Israel. Lembram-se de Acabe e Jezabel? Jezabel, uma princesa fenícia, filha de um rei sidônio, Acabe botou o olho naquela mulher bonita danada, e
trouxe ela para cá. Mas ela não veio sozinha, ela veio com Baal. E Baal contaminou Israel na época dela. Gente, essa interação trazida de fora para dentro de Israel de um Deus que não era Deus, era terrível. E por isso, nos tempos de Jesus, que ainda adoravam Baal naquelas regiões, Jesus foi obrigado a dizer, eu estou trazendo a minha igreja, estou fundando a igreja, e estou trazendo, mas quero dizer para vocês, a morte, o inferno, Baal, não vão destruir essa igreja. Eles podem tentar, podem fazer, não vão tentar, não vão conseguir. Ali também havia vários templos ao deus grego Pan. Quer estudar a mitologia? Estudem a mitologia grega, é bonita, gente. É bonita a mitologia grega. O deus Pan era um deus em forma de um bode, uns pés de bode, mas com a aparência de ser humano. Esse era o deus Pan. Não é? Se vocês estudarem os episódios lá dos deuses gregos, vocês vão ver que é bonita a história da mitologia e vale a pena a gente estudar para a gente conhecer. Tá? Ali naquele momento, num território inimigo, num território cheio de superstição, Jesus diz para eles que a eclesia, em grego, igreja, que a eclesia seria fundada, mas as portas do inferno não prevaleceriam. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente olha a condição da igreja hoje. Essa igreja hoje não é a mesma igreja que Jesus fundou. A primeira igreja lá do Apocalipse, a igreja de Éfeso, por exemplo, quando João escreve as cartas e diz a igreja de Éfeso, ele fala dessa igreja de Éfeso com tanto amor. Ele fala da pureza dessa igreja. Por quê? Porque Jesus pregou aos discípulos, claro que aos outros, mas mais aos discípulos. E quando Jesus volta para o céu, os discípulos vão disseminar. O primeiro século da história foi um século maravilhoso para a pureza da mensagem. Porque a perseguição era terrível, mas para a pureza da mensagem. Então, quando eu olho para a igreja hoje, quando eu me olho no espelho e olho para a igreja hoje, eu fico pensando assim, essa não é a igreja de Cristo assim não. Não é fácil assim não. Nós precisamos ser a igreja de Cristo, mas... Tanto que ele fala assim, no final da igreja de Éfeso, eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Mas eu olho para a igreja e fico imaginando assim, a igreja está perdendo terreno para o mundo. A igreja está perdendo terreno para o mundo. Será que essa é a igreja remanescente mesmo? Será que essa igreja está sendo tão influenciada pelo mundo que ela perdeu a característica de ser a igreja de Deus, aquela cujas portas do inferno não prevaleceriam contra ela? Eu quero tentar tirar isso da cabeça de vocês. A gente tem visto muitas coisas ruins acontecerem. E realmente muitas influências tentando minar a força da igreja de Deus. Mas, creiam, muita gente saindo da igreja, outros chegando. E o engraçado é que eu encontrei uma pessoa e falou, porque meu filho saiu da igreja, porque a igreja não deu atenção. Gente, quem sai da igreja por causa de pessoas nunca teve nela por causa de Cristo. E claro que os nossos relacionamentos, e muitas vezes o que nós fazemos com outras pessoas podem influenciar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, é aquela cujo próprio Jesus deixou bem claro, as portas do inferno não vão prevalecer, elas tentam entrar. A todo instante, Satanás tenta, de alguma maneira, fazer algo para minar a nossa fé, para enfraquecer a gente. Mas, amigos, a profecia do início da igreja foi dada por Jesus e Jesus não mente. Jesus disse que as batalhas que essa igreja enfrenta
embora pareçam perdidas muitas vezes, essas batalhas, elas vão resultar numa guerra ganha pelo povo de Deus. Eu volto lá no passado e eu vejo Gideão, milhares de homens e tal. Acho que a gente tem uma chancezinha. Deus disse, ó, menino, tem muita gente com você, viu? Quer esse povo tudo aí não. E separa, sobra mais alguns milhares. Não, moço, não. Tem muita gente ainda. E sobram 300. E o que Deus queria dizer com aquilo era, a vitória não depende de vocês. Volte lá no Salmo e veja Deus falando, apenas com um de vocês eu derroto milhares. 10.000 cairão, né? 1.000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado. É isso, a igreja de Deus é isso aí. Eu gosto muito de assistir sobre batalhas antigas. Já estudei algumas coisas. Vocês devem estar falando, esse cara é doido, o que ele assiste? Eu gosto de ver documentários sobre as guerras antigas. Eu gosto de ver como é que eram as guerras de conquista. Como é que os reis antigos conquistavam. Era bem interessante. Quando eles queriam dominar uma cidade, como é que eles faziam? A primeira coisa que eles precisavam era avançar, e ao chegar à região da cidade, uma das maneiras de conseguir acesso era pelo portão da cidade. Existia uma máquina de guerra poderosíssima, que eles chamavam de ariete. Rapaz, o cara tomou um susto. É esse mesmo. O ariete, muitas vezes representado pela cabeça de um bode, num mastro, num tronco de árvore poderoso, era empurrado por muita gente, não tinha motor, e vinha de lá, meu amigo, com a força que ele vinha, ele arrebentava tudo. E eles atingiam o portão da cidade, porque o portão da cidade não era só um local de segurança. O que era, por exemplo, o portão da cidade? Pelo lado de dentro, claro. A prefeitura da cidade estava no portão. Ali se assentavam os anciãos da cidade para decidirem sobre as coisas da cidade. E vocês vão se lembrar disso no episódio em que Ruth, Boaz queria pedir Ruth em casamento, mas tinha um parente mais próximo. Onde é que Boaz foi para decidir a questão? No portão da cidade. Reuniu os anciãos lá, não é? Reuniu os anciãos lá no portão da cidade para dizer, fulano, você é parente meu aqui, é o parente mais próximo. Você tem que levar, você tem aí umas terras aí que uma viúva tem aí para você, e você vai herdar. Eu quero, mas se você herdar, você tem que casar com o Ruth. Vou casar, não, já tem mulher. Não dá para mim, não. Foi ali que Boaz decidiu com os anciãos da cidade. O portão da cidade os portões da cidade, eles eram muito especiais. Ali se resolviam pendências. E se os portões de uma cidade fossem destruídos, seria muito fácil vencer uma cidade. Vencer a guerra contra uma cidade. E, sabem, gente, os portões da cidade, entre aspas, da igreja que Jesus fundou, eles precisam estar bem guardados, porque dentro desses portões se decide a vida eterna de muita gente. E quando Jesus afirmou, as portas do inferno não prevalecem contra ela, é porque ele estava dizendo que essa igreja foi fundada sobre ele próprio. De todas as batalhas já travadas entre o bem e o mal, nenhuma se compara à batalha que foi travada dentro de uma porta. Qual era aquela porta? A porta ou pedra da sepultura de Jesus. Aquela foi a batalha mais violenta porque Deus já havia dito que ressuscitaria Jesus, e Satanás fez de tudo para Jesus não ser ressuscitado. Se Jesus não fosse ressuscitado, todos nós estaríamos perdidos completamente.
Aquela foi uma batalha poderosíssima. Alguns estudiosos mencionam que essa profecia, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, também fazem uma referência à vitória de Cristo sobre a morte ali. Aquela porta ou pedra precisava ser aberta, porque com a ressurreição de Cristo, nossa ressurreição, se morrermos, está garantida. As portas do inferno não prevalecem sobre as portas da igreja de Deus. A morte e o inferno não conseguiram vencer ou derrotar Jesus. A morte é um inimigo já vencido. Jamais jamais se permita ter a impressão de que a igreja está enfraquecida, porque a igreja, meus amigos, ela avança. A igreja avança. Lá no Candeias agora está bem interessante. Uma das mudanças agora lá é que agora nós temos 2 cultos no Candeias, né? Por que temos 2 cultos no Candeias? Não estava dando mais para aguentar. É muita gente. Então o culto começa às 8h45 da manhã. 10 para as 10 começa a escola sabatina, vai até 11h15. 11h15 começa a segundo culto divino e termina 12h15, 12h30. Quem quiser que fique, meu amigo, mas não tem mais jeito. A igreja de Deus, onde ela estiver, e tomara que em breve vocês tenham aqui que fazer 2 cultos. Tomara, tomara, tomara. É isso, gente. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Às vezes você acha, a igreja está tão fraquinha. A gente vê tão pouquinha gente. Ela vai avançar e vai chegar no momento em que nós, eu falo nós porque eu quero estar no meio, nós que vamos permanecer firmes até o fim, embora outros saiam, mas a gente vai ter a oportunidade de ver onde saiu um entrar em 10. E que pela misericórdia de Deus, esse um que saiu retorne. Mas se abandonarem as fileiras de Deus, saibam, vai ser derrotado. Mas a igreja de Deus, não as paredes, mas a igreja de Deus, não vai ser derrotada. Eu fico pensando nos mártires. Os próprios discípulos de Cristo, os discípulos de Cristo foram os primeiros mártires. E eu fico pensando ali, né, Estevão, que foi o primeiro a morrer. Eu fico pensando em Tiago. Tiago. Tiago foi atravessado por flechas, né? Eu fico pensando em Paulo, decapitado. Eu fico pensando em João. Não, João não morreu assassinado, mas é como se tivesse sido. Jogaram João em uma ilha pedregosa, lá em Patmos. O que João fez? Foi conversar com o anjo. O que João fez? Foi receber as visões do Apocalipse ali naquela ilha. Eu não sei bem se ele escreveu o Apocalipse na ilha, ou em Éfeso, como afirmam alguns, mas ele recebeu as visões ali naquela ilha. Eu fico pensando em tantos outros. Mateus, próprio Mateus, né? Que foi morto barbaramente. Oh, gente, tantos mártires. E o Império Romano disse assim, não é possível. Dizem que o próprio César chegou a uma ocasião de chamar um general dele e dizer, o que está acontecendo? Esses cristãos, essa igreja que esse povo, a gente manda matar esse povo, manda matar, e está parecendo mais cristão, que negócio é esse? E o general lhe disse, Senhor, a gente está matando e queimando esses povos quase tudo aí. Mas a gente está queimando e onde joga a cinza, parece que a cinza desse povo é semente. A igreja de Deus não será derrotada por Satanás, gente. As portas do inferno não vão prevalecer. Então, se você algum dia teve a ideia, a péssima ideia, de falar, eu estou lá, mas estou assim meio desanimado, qualquer hora eu vou cair fora. Saiba que se tu sair dessas portas, tu vai ser derrotado, mas a igreja de Deus não vai. É bonito saber que estamos dentro da igreja, né? É bonito saber que essa igreja funciona porque o Espírito Santo está a conduzir. Eu iria mostrar umas imagens para você lá do passado. Aquelas vou mostrar, viu? Você preparou, né? Eu iria mostrar umas imagens lá do passado, não, do nosso tempo aqui, mostrando os mártires modernos, como é que eles estão morrendo.
como é que eles estão sendo perseguidos, enquanto nós estamos aqui confortavelmente, clima agradável, uma igreja arrumada. Mas, gente, enquanto a gente está aqui, cristãos estão sendo executados na Coreia do Norte por serem fiéis. Enquanto estamos aqui, gente, lá no Paquistão, cristãos estão sendo queimados vivos. É verdade? Enquanto nós estamos aqui, no Marrocos, muitas vezes, cristãos e pastores principalmente, estão sendo enterrados em pé, deixando só a cabeça lá de fora. Para quê? Para ele morrer de fome, de sede, da pressão do coração sobre o corpo, dos pulmões, e depois os urubus comerem o que sobrarem ali. É assim que os cristãos estão morrendo. Nada diferente do tempo do Império Romano. E saibam que essas perseguições avançarão contra a igreja de Deus, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse foi um desenho encontrado no tempo logo posterior ao tempo de Jesus. No começo da igreja de Deus, né? Essa imagem, o que vocês estão vendo aí? Isso foi encontrado numa escola, na parede de uma escola lá em Roma, viu? E aí está uma figura humana crucificada, mas com a cabeça de um burro. Ao lado tem uma outra pessoa aí, estão vendo aí, né? Tem um rapazinho que está o quê? Adorando. E do lado tem uma escrita que está em latim, e essa escrita é Alexus Sebon Alexamenos. Ou então, Alexamenos adora o seu Deus. Quem é o Deus de Alexamenos? Alguém que é burro, que tem uma cabeça de burro. Alexamenos era um cristão, um jovem cristão, e eles ridicularizaram a fé de Alexamenos. Alexamenos olhou aquilo ali, viu aquela figura, um Cristo com cabeça de burro, saiu e foi para uma outra sala. E lá, naquela outra sala, Alexamenos escreve na parede sem figura nenhuma. Alexamenos Fidelis. Que quer dizer, Alex é fiel. Tentaram ridicularizar a fé de Alexamenos. Essas letras aí, essa escrita é real, viu? Foi encontrada, está numa pedra hoje, em um museu. Ah, vocês acham que eu adoro a cabeça de um burro? Adoro um burro? Pois Alex é fiel. Pode passar o que for, Alex será sempre fiel. O cristianismo sofreu críticas desde o passado. Mas alguém escreveu, um grande estudioso, teólogo, Leonard Ravenhill, escreveu: nesse tempo sombrio, nessas horas difíceis, enquanto o mundo dorme em trevas e a igreja está dormindo em luz, precisamos acordar. O mundo dorme em trevas e a igreja está dormindo em luz. Precisamos acordar, porque senão a gente cai fora e vai para o mundo. E aí outros vêm e vencem com a igreja. Conta a experiência que um dia o pastor Rodrigo Silva, já estou perto de acabar. Um dia o pastor Rodrigo Silva estava lá no norte da África pregando. E pregando uma igreja adventista, que era uma igreja adventista para refugiados de guerra. Pregou, terminou por volta de meio-dia, terminou o sermão, sentou. Veio o irmão e falou: pastor, o senhor não teria aí um outro sermão para o senhor pregar? Ele falou: ô amigo, eu tenho, mas está na hora do almoço, os irmãos têm que ir almoçar. Ele disse: pregue para a gente, por favor, pastor. Ele insistiu, e o Rodrigo Silva levantou e pregou outro sermão.
Terminou lá por volta de 1h, 1h30 da tarde, sei lá. Sentou de novo. O irmão chegou junto dele e disse: pastor, o senhor não teria um outro sermão para pregar? Ele disse: moço, eu tenho, mas os irmãos estão cansados, eles precisam ir para casa comer. Pastor, pregue para a gente, por favor. Pregou o sermão, terminou lá por volta de 3 da tarde. E quando ele sentou, o rapaz chegou junto e disse: pastor, eu vou explicar o que está acontecendo. Essa é uma igreja de refugiados. Pessoas vieram do lugar onde eles estavam ali, sofrendo os horrores da guerra, não tinham liberdade religiosa, não podiam se reunir para o culto. Aqui eles têm liberdade. E eu quero dizer, pastor, que se o senhor pregar o resto da tarde toda e à noite, eles vão ficar todos aqui. Quantas vezes a gente passa 10, 15, 20 minutos do sermão e as pessoas começam a sair da igreja com tanta liberdade que tem. E numa aula lá no curso de teologia, o Rodrigo Silva é professor lá no NAS, né? Ele disse para os alunos dele: sabe o que nós precisamos? Sabe o que está faltando para a nossa igreja no Brasil? Para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Sabe o que está faltando? Perseguição. Nós temos liberdade demais. E com liberdade demais, às vezes a gente dorme em luz, como disse o Leonard Hill. Às vezes a gente dorme em luz. O mundo dorme em trevas, a gente dorme em luz. Você é a igreja. Eu sou a igreja. E a gente precisa blindar as portas da igreja para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Gente. Quantas vezes precisamos tomar tanto cuidado para ao sairmos daqui e irmos lá para a nossa casa, não dizermos em família: demorou demais, não foi? O sermão foi muito longo. Ou então o sujeito cantou lá: rapaz, aquele camarada era meio desafinado. As portas do inferno não prevalecem quando a igreja se conscientiza que ela é uma igreja fundada por Cristo. Está profetizado, meus queridos, que a igreja triunfará. Está profetizado. Vocês leram aqui no texto de Mateus. E quem fez a profecia não foi outro senão Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a igreja. Pode vir o que for, ela não vai cair. Resta saber o seguinte: eu vou permanecer na igreja enquanto ela está em batalha? Ou vou ficar olhando mais para as pessoas, ou para a calmaria, ou vou sair dela? A igreja não é um lugar perfeito, mas lembre-se da igreja como a arca de Noé. E eu gosto muito dessa comparação. A igreja como a arca de Noé. Pensa aí. Quantos animais tinha na arca de Noé? Hein? Quantos animais ao todo, gente, tinha lá? Quantos animais ao todo tinham lá? 9.645. Brincadeira, não sei não. Na arca de Noé, tinham 2 de cada espécie de imundos e 7 pares de cada espécie limpa. Esses animais, Noé, quando eles entraram, o que Noé fez? Botou mordaça em todos eles para eles não fazer barulho, não foi? Foi não? Então era barulho dia e noite, né, gente? Era leão, rosnando que fala, não sei, urrando, fugindo, boa. Era porco. Tinha porco, viu, na arca de Noé. Pensa que não tinha não, viu? Tinha 2 porquinhos, um porco e a porca. Era cavalo relinchando. Era bicho fazendo barulho todo. Rapaz, e Noé, quando os animais entraram na arca, Noé deu um vidro de perfume para cada um. Não? Então como é que era o cheiro dentro da arca?
Mas Noé deu papel higiênico para aqueles animais todos. Ué. Mas Noé e a família descansavam o dia todo na arca. Tinha que dar comida, tinha que guardar os animais, tinha que botar água, tinha que fazer a limpeza. E jogar dentro d'água, né? Então, o negócio fedia, gente. Só vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês vivessem no tempo de Noé, ali na hora que foi anunciado o dilúvio, quando começou a chover, vocês queriam estar dentro ou fora da arca? Mas dentro era ruim, gente. Dentro era péssima a comida era pouquinha, tinha que racionar a comida. Eles ficaram 1 ano e 3 meses dentro da arca. Por que vocês queriam ficar lá dentro? Não, vocês tinham que ficar fora, não é não? Mas por quê? Porque as portas do inferno não prevaleceram. Não morreu ninguém que estava dentro. Pelo contrário, provavelmente saíram até mais animais do que quando entraram. Não tenho certeza. Mas quem sabe se até uma das noras de Noé não teve um nenê lá dentro? Não sei. 1 ano e 3 meses eles ficaram lá, não sei. A arca é o maior exemplo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Eu termino contando uma historinha verídica para vocês. Vocês sabem da missão da igreja, né? As missões que a igreja faz. Agora mesmo, eu não sei se ele já voltou, mas o filho do pastor Abdoral, que era presidente aqui, estava em um dos países ali do Oriente Médio. Eu não sei se era no Irã. Foi fazer missão lá. E fazer missão no Irã, meu amigo, não é para qualquer um, não, irmão. O negócio lá é terrível. Se você falar o nome de Jesus, ele já lhe mata sem nem levar para julgamento. Então, prepararam jovens para uma missão e 2 jovens iam para um daqueles países árabes ali, onde é proibido terminantemente pregar o evangelho, é proibido falar de Jesus e é proibido existir igreja cristã. Adventista, então. E um dos jovens perguntou para o pastor, sim, mas a gente vai chegar lá e tal, como é que a gente faz? Qual vai ser o momento da gente falar de Cristo para essas pessoas? E o instrutor disse para eles, gente, vocês não se preocupem com isso não. Vocês têm que ir para lá, faz amizade com o povo, se enturma com todo mundo. E no momento que for para falar de Jesus, o Espírito Santo vai mostrar para vocês. Tá. Lá vão aqueles 2 jovens. Eu tentei descobrir aqui o país, mas não consegui não. Foram alugar ali um apartamentozinho para morarem. E não podia falar de Jesus. Começaram a fazer amizade. Realmente fizeram um bom de papo, então fizeram amizade com muita gente ali. Um dia, um daqueles jovens ficou em casa. O outro falou, eu vou ali na mercearia, no mercado, comprar umas coisas que está faltando de comida aqui. E foi. E chegou, começou a pegar as coisas e notou que um cara de branco, um homem lá, uma figura típica de muçulmano, começou a olhar para ele. E falou, eita, será que esse cara descobriu alguma coisa que eu sou um cristão? Aí ele continuou comprando. E onde ele ia? Na mercearia lá, no mercado, o camarada parava num cantinho e ficava olhando para ele. Ele falou, rapaz, esse negócio não tá bom não. Pagou, saiu, começou a andar. De repente ele olha para trás, olha o cara seguindo ele. Foi, tô morto. Para não prejudicar o amigo dele, ele foi em sentido contrário ao apartamento. E andou, entrou num beco e tal, e deu a volta. Falou, vou dar a volta que eu despisto ele. Mas na hora que entrou no beco e deu a volta, deu de cara com o sujeito. O cara com a figura assim. Porque eles se vestem bem, são bonitos assim. E aí, quando deu de cara, o sujeito falou assim, cadê o outro cristão que está com você? Eu sabia, vou morrer.
Ele falou, vou morrer, mas vou morrer sozinho, não vou entregar o outro. Ele disse, você está falando de quê? Que eu não sei o que é que você está falando. Ó, não me enrola, não. Eu sei que está aqui você e tem um outro cristão. Onde é que está o outro? Eu falei, mas moço, ainda mentiu. Eu falei, mas moço, não tem não, rapaz. Para não deixar o outro morrer lá. Eu falei, rapaz, eu sei que tem um outro cristão. E eu vou lhe contar por quê. Em alguns meses, eu tive um sonho. E no sonho, apareceu uma pessoa, uma figura assim, angelical, e me disse, vão aparecer 2 rapazes aí. E eles vão ensinar para você sobre Jesus, e você vai aprender, vai seguir a Jesus. Viu? Então eu quero saber onde é que está o outro cristão. Porque vocês vão pregar para mim. Vocês não arrepiam com isso, né? Eu fico arrepiado. Essa história é real, viu? Gente, eu quero dizer para vocês que as portas do inferno podem tentar, mas não prevalecem contra a igreja de Deus. 2 jovens que não tinham nem lugar para se reunir. Aquele homem, parecendo um sheik muçulmano lá. Ele disse, olha, e não é só para mim não. O sonho dizia que vocês tinham que pregar para mim e para todos os meus amigos. Amigos queridos, de que forma você pode estar engajado para fazer com que essa igreja avance e as portas do inferno não prevaleçam contra ela? Eu quero dizer para vocês que eu não sei como. Eu tenho feito um trabalhozinho, mas é muito pouco para Deus. Mas uma coisa eu quero. É que quando o inimigo avançar para tentar destruir a igreja de Deus, que eu esteja dentro dela. Eu não quero estar fora. Porque quem está fora não tem a segurança da arca. Aqui dentro, alguma vez pode estar ruim, algum irmão, algum amigo, de repente, pode me falar uma palavra mais dura, ou pode fazer algo que não me agrade. Fica com ele aqui. Porque as portas do inferno tentam entrar e não conseguem. Que Jesus abençoe a igreja do Jardim Guanabara. E que, em breve, a gente possa ter mais do que um templo lindo. A gente possa ter um templo vivo, cheio de pessoas que querem porque querem servir ao Senhor, querem porque querem falar desse amor de Deus para outras pessoas e querem porque querem entrar no céu. Que você só saia dessas portas ali para entrar nas portas da Nova Jerusalém. Bom dia, Senhor. Quando chegamos aqui na igreja hoje, certamente recebemos um abraço caloroso Teu. E foi tão gostoso poder sentir isso. Sentir que estávamos no lugar certo, na hora certa. No abraço de cada irmão, compreendemos que o Senhor tem um povo e que, apesar de tão fraquinhos, tão pequenos, às vezes balançando e parecendo que não vai adiantar, agora nós confirmamos, obrigado, Senhor, por isso, que nós confirmamos pelo Espírito Santo que essa igreja vai vencer. Vamos deixar de ser uma igreja militante para sermos uma igreja triunfante. Eu te peço, para mim, ó Pai, que não haja nada nesse mundo que me tire dessa igreja, Senhor. Eu te peço para meus irmãos aqui, Senhor, que dificuldades, ou como Paty cantou aqui, doenças, terrores, problemas, que não haja nada disso que consiga tirar qualquer dessas queridas pessoas do teu meio aqui, ó Pai. Por favor, Jesus, dá-nos a firmeza para ficarmos e trazermos mais. Porque essa igreja foi criada com essa missão. Contar verdades para as pessoas, para que elas venham e para que se sirvam com toda a fidelidade do coração. Por favor, Jesus,
Os ferrolhos aí fora serão destrancados, mas tranca os ferrolhos dessa igreja para que o mal não entre aqui. Suplico-te que leve em paz a cada um de nós para casa nesse instante. Que nos traga de volta nos próximos encontros para ouvirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.